Um, dois, um, dois. Sejam todos bem-vindos, boa noite. A gente está aqui para mais um episódio do ContraCast, podcast da página Contra os Acadêmicos. E estamos hoje com ninguém mais, ninguém menos que Josias Teófilo, diretor de dois dos talvez mais polêmicos filmes da cinematografia brasileira dos últimos anos, O Jardim das Aflições, a respeito do filósofo Olavo de Carvalho, recém-falecido, e Nem Tudo Se Desfaz, a respeito da política do Brasil recente dos últimos anos, mais ou menos ali do período de 2013 até a eleição do Bolsonaro. E do meu lado eu tenho, como sempre, a Ana Gabriela. Boa noite a todos mais uma vez e muito obrigado pelo estar aqui com a gente, Josias, nessa noite. Eu que agradeço, muito obrigado. Estamos até próximos geograficamente, né? Ah, é, pertinho, né? Bom, a gente queria falar sobre muita coisa, como sempre, mas eu quero começar fazendo uma pergunta para você. Recentemente você deu uma entrevista à Cíntia, que está lá no YouTube, é uma ótima entrevista, aliás, e vocês falam um pouquinho a respeito do Goethe, e você diz que na autobiografia do Goethe ele começa falando a respeito do mapa astral dele. E você também estuda astrologia e tal. Eu queria saber se você enxerga alguma relação já clara entre a tua obra, por mais que ela de algum modo esteja no começo, você é jovem e tudo mais, mas alguma relação entre o teu mapa astral e a tua obra já. Sim, sem dúvida, sem dúvida. Eu diria até o quê? Claro, não dá para falar muito meu mapa astral aqui, porque, sei lá, complicado, mas de qualquer forma, meu mapa tem muito a ver com a minha obra. E eu estou escrevendo um texto aqui, que é o prefácio do livro de fotos do Olavo, né? Uhum. Eu fiz um livro de fotografias com as fotos que eu fiz entre 2015 e 2021. E lá eu falo como o Olavo leu meu mapa, né? Ele leu o mapa dele para mim, eu gravei o áudio disso. Caramba! E quando a gente estava filmando o Jardim das Aflições, ele viu meu mapa e disse, olha, o Júpiter atual, ou seja, Júpiter estava transitando, o Júpiter do momento estava transitando por cima do seu Sol do mapa astral. Então, foi um momento muito especial aquilo ali. Eu acredito muito que a astrologia tem grande efeito. Você vê, eu vejo até, eu estudei o mapa astral do Fritz Lang, estudei de Tarkovsky, tem uma grande influência, sem dúvida, né? E até tematicamente, porque no Jardim das Aflições eu cheguei até a entrevistar o Olavo sobre astrologia, e gravamos meia hora de uma explicação excelente dele, só que não coube no filme, né? Uma explicação dessa, ela precisa de tempo, né? E aí não entrou, mas eu quero até no futuro fazer algo com esse material, né? E no Nem Tudo Se Desfaz, a astrologia também se fez presente com uma frase que é: quando a luz está cheia, não cabe mais nada, né? Isso é dito lá, e eu notei que não deu para explicar muito também, porque o filme cabe muito pouca informação, né? Mas os grandes fatos da história política recente do Brasil foram numa lua cheia. Então, por quê? Porque a lua cheia, ela leva à conclusão de muitos acontecimentos, né? Leva ao ápice emocional. E eu até perguntei ao Olavo isso, né? Eu disse, Olavo, por que a lua cheia acontece tanta coisa? Assim, aí ele disse, ele citou um autor que agora eu não lembro o nome, mas que diz, quando a lua está cheia, não cabe mais nada. Poxa, interessante. Então, aí as coisas explodem, né? E a gente falou da astrologia, a gente também queria saber como que a música, a literatura e a filosofia também influenciaram no seu trabalho como cineasta. Olha, a música é também fundamental, né? Cada filme meu foi inspirado ou moldado por uma música. Por exemplo, o meu primeiro curta se chama Quarteto Simbólico, trata da obra de Delfim Amorim, né? Um arquiteto modernista no Recife, e se chama Quarteto Simbólico por causa da música de Heitor Villa-Lobos, que inspirou uma atmosfera modernista, do qual a arquitetura de Delfim Amorim tem tudo a ver na minha cabeça, para aquele filme, né? Então, a trilha, essa música não entrou no filme, com a questão de direitos autorais, eu não tinha orçamento para fazer, para colocar a música no filme,
mas a música moldou o filme. A mesma coisa com o Jardim das Aflições, que foi a Sinfonia número 1 de Sibelius, que inclusive vai ser apresentada amanhã pela OSESP, né? Eu vou lá ver esse concerto da Sinfonia número 1. Poxa, será que tem ingresso ainda, hein? Acho que ainda tem. Vale a pena, vale muito a pena ver. Então, Nem Tudo Se Desfaz foi moldado literalmente pela Sinfonia, foi inspirado pela Sinfonia número 2 de Sibelius, que eu terminei também não podendo usar, por uma questão de direitos autorais, porque me proibiram. Foi assim, eu fiz o filme todo baseado nessa sinfonia. Por quê? Porque eu queria muito retratar a história recente política do Brasil. Por quê? Porque eu achava que ela não havia sido representada em toda a sua dramaticidade, né? Se você for ver, o problema do cinema brasileiro ao tratar disso não é só ser parcial. Esse é um problema até menor, entendeu? O problema é primeiro, tratar o espectador como um idiota e não dar a devida dramaticidade ao que aconteceu. Então foi por isso que eu quis fazer o Nem Tudo Se Desfaz. E outra coisa foi, eu comecei a ver na Sinfonia de Sibelius que tinha temas que se repetem durante toda a sinfonia e que chegam a um ápice, um acúmulo de tensão, exatamente como a história política do Brasil. Você vê os temas que começam em 2013, os mesmos temas vão chegando, vão se acumulando em tensão até chegar à eleição do Bolsonaro. E não para de acumular tensão. A chamada, como é que eu diria, polarização, né? Eu não sou muito fã desse termo, mas a chamada polarização chegaria também ao seu ápice. Então a música é muito importante. Então toda música, todo filme que eu faço, porque é o seguinte, filme não dá para ficar assistindo o dia todo. Eu vejo um filme por dia, um capítulo de série, um filme por dia, ou 2, ou se tiver um festival de cinema, eu vejo 3 filmes num dia. Beleza, isso é o máximo. Mas música, eu passo o dia inteiro ouvindo, música clássica, o dia todo. Porque quando eu vou andar, quando eu vou no supermercado, quando eu estou aqui trabalhando, então a música é muito importante. E a música tem em comum com o cinema, que é o uso do tempo. Tanto a música como o cinema, elas se utilizam do material do tempo. Então, Robert Bresson dizia, se o tempo de um filme está errado, o filme está errado. Entendeu? Então, observe como o cinema, a arte, tem muito pouco a ver com questões ideológicas. Sim. Os tempos, a coisa mais importante num filme são os tempos. Por que Democracia em Vertigem é um filme tão ruim? Porque os tempos estão errados. Ela podia estar falando a mesma coisa, as imbecilidades, todas as coisas absurdas que ela fala, e mesmo assim o filme ser bom. É pelo tempo que você faz essa relação, tipo, baseei meu filme em uma... Exatamente. Se você vê os tempos do Jardim das Aflições, exatamente é o molde, né? Entendi. O filme, o tempo é fundamental. E o tempo, o Olavo fala muito do tempo, né? Termina falando sobre o tempo, porque ele fala da morte e ele fala da eternidade. Ele fala que... Aí ele cita Boécio, que ele diz que a eternidade é a soma de todos os momentos, né? Acho que é essa a frase, né? Então, é isso. Então, o cinema, ele é regido muito por essas questões da arte, por questões muito mais sutis do que qualquer questão discursiva. Vou dar um exemplo. Tem um dos melhores CDs do Tim Maia, é o Tim Maia Racional, que é baseado numa seita muito louca, que é o universo racional, aquela coisa. É uma coisa assim, quase infantil, aquela seita. E, entretanto, ele fez um álbum excelente, todo baseado nisso. Só uma dúvida meio... Você está acompanhando o Festival Varilux? Você gosta? Eu adoro. Eu frequentei o Festival Varilux todo ano por, acho que assim, mais de década. Que legal. E eu adoro, porque principalmente por causa da língua francesa, né? Eu acho que filme francês, mesmo quando é ruim, vale a pena por causa da língua. Então, e filme francês... Não, eu adoro o cinema francês. Eles têm... Não é à toa que eles fizeram... não é à toa que o cinema nasceu lá, né? E eles estão fazendo um cinema comercial muito interessante. Ele é um dos países que mais assiste a própria produção cinematográfica, né? Então, o cinema francês é ótimo, muito legal.
Eu adoro Varilux. Eu vou tentar ir agora. Peguei uma gripe, não pude ir até agora, mas adoraria ir. E tem um filme muito bom francês, que é Les Illusions Perdues, né? As Ilusões Perdidas, baseado em Balzac, que é um filme lindo, é um filme muito interessante, que está, inclusive, em cartaz nos cinemas agora. Eu vi você elogiando isso recentemente, ainda não tive tempo de assistir, mas quero ver. Bom, aproveitando que a gente já está falando sobre cinema, acho que é um fato bastante conhecido que você é grande admirador de Tarkovsky, até escreveu um trabalho sobre ele. Eu gostaria até de saber quando é que você planeja publicar isso, se tem previsão para sair num futuro próximo. Mas a pergunta é mais a respeito da crítica também bastante célebre do Tarkovsky ao uso de simbolismo no cinema. E, bom, se por um lado tem isso, essa crítica do Tarkovsky, você, de algum modo, também bebeu muito das obras do Olavo, e o Olavo ficou conhecido justamente por fazer interpretações simbólicas dos filmes, né? Como é que você articula essas duas coisas? Veja bem, no caso de Olavo, ele faz uma análise simbólica dos filmes americanos, né? E o cinema americano, ele é muito rico de simbologia, né? Ele é um cinema que realmente tem símbolos que são mais ou menos universais, né? Por exemplo, o cinema de terror, ele tem símbolos, ele tem contextos. Não, o cinema de gênero, ele tem muitos símbolos que perpassam o gênero e são universais. Agora, no caso de Tarkovsky, Tarkovsky faz uma coisa completamente diferente, porque ele criticava muito o simbolismo. Então, ele não queria que os filmes dele simbolizassem outras coisas. Então, ele queria que o símbolo dentro de um filme se relacionasse apenas ao contexto do filme. E ele, de fato, conseguiu isso. Claro que nem todo autor consegue aplicar as suas ideias plenamente, né? Ele tem 7 longas-metragens de ficção, cada um é diferente, tem suas singularidades, tem suas especificidades, mas Tarkovsky, ele fazia uma crítica muito profunda e ele dizia assim: não tente ficar interpretando os meus filmes. Se deixe levar, sinta aquilo. E é exatamente por causa dessa capacidade de não simbolizar algo, ou seja, um símbolo que representa outra coisa, independente, em geral, como um símbolo cultural em geral, né? E ele faz a obra ser tão plena de interpretações, e é nisso que se parece, inclusive, com a música. Olha só, a música, existia uma ideia de que a música, ela passava sentimentos, né? Aí veio o Eduard Hanslick, escreveu o livro do Belo Musical, em que ele falava que a música não passa sentimentos, porque a música, dependendo do contexto que ela é tocada, dependendo da pessoa que está ouvindo, ela vai ter interpretações completamente diferentes, né? Então, a música não passa emoções, a música vem da fantasia do compositor para a fantasia do ouvinte. É assim que acontece. Então, tem a ver com isso também. No cinema de Tarkovsky, um símbolo, ele se integra dentro do próprio filme. Por exemplo, Andrei Rublev. Andrei Rublev começa com um sujeito que faz um balão com fumaça, e de cima de uma igreja, que aliás eu e Matheus Basso fomos nessa igreja, na Rússia, né? Ele, de cima de uma igreja, ele sai voando e se estatela no chão, né? E o que é que isso quer dizer? Tarkovsky, ele pensou muito sobre esse simbolismo. Ele evitou o simbolismo das asas. Primeiro ele pensou em alguém voando, uma pessoa voando. Mas aí ele lembrou, o simbolismo da asa, ele é um símbolo muito corrente, então eu não posso usá-lo. Aí ele fez uma coisa diferente, que é o balão. E o que é que esse balão, o homem fazendo um balão e pulando lá de cima, o que é que se integra no resto da obra? Significa que um anseio popular por transcendência, né? Ou seja, os homens daquela época, eles viveram um contexto muito ruim de guerras inclusive dentro da Rússia, né? Príncipes que se matavam entre si, a peste, a fome.
Então, existia um anseio popular por transcender essa circunstância tão degradante. E uma das formas de transcendência é a do homem com balão. Outra forma, também está no filme, é a do humor, do bobo da corte. Ah, sim. Outra forma é através da religiosidade, mas ainda uma superior, que é através da arte religiosa, que são os ícones, que são a inteléquia do filme. Então, o filme todo se encaminha para a apoteose dos ícones, né? Então, observe, o simbolismo não é um símbolo corrente, como no cinema americano, ou qualquer cinema. Entendi. Como no barroco, entendeu? É um simbolismo que se integra dentro de uma obra e faz uma obra autônoma, uma obra totalmente original. E é por isso que ela encarna tantos símbolos. Eu vou dar um exemplo de um erro de interpretação de Tarkovsky. Tem um texto de uma moça chamada, acho que é Laura Tise, que ela interpreta a primeira cena de infância de Ivan, que ele está sonhando e vem um cavalo e come maçãs, né? Aí ela pega e começa a comparar o simbolismo da maçã. E diz, veja, o simbolismo da maçã é um símbolo muito importante no contexto do cristianismo. Então, ele representa a maçã do fruto proibido. Não tem nada a ver. Tarkovsky nunca toleraria um tipo de simbolismo semelhante. O símbolo tem que ser entendido dentro da obra como uma unidade, como uma singular unidade. Entendi. E não no contexto geral. Então, o tipo de simbolismo que Olavo faz das interpretações do filme é um, e o simbolismo de Tarkovsky é outro. Agora, o meu também já é outro. Mas aí tem que ir cada obra, cada contexto, tem que ser entendido. Porque, de fato, a obra de arte é uma coisa muito complexa, é um universo inteiro, é uma coisa especializada. Pode E crer. você, como cineasta dentro do mercado do Brasil, que não é lá muito conhecido por ser bom, principalmente por causa, enfim, entretenimento, militância, que a gente já conhece. Como é para você isso? Olha, é uma coisa muito complicada produzir cinema no Brasil, no atual contexto, porque existe realmente um sequestro do cinema por outras áreas, por militância, por marketing. Mas não é só a esquerda que faz isso, não. A direita está fazendo a mesma coisa, que é transformar tudo em marketing, tudo em propaganda, tudo em persuasão, entendeu? E o cinema, ele está num nível, a obra de arte em geral, ela está num nível muito acima dessa questão de persuadir, de levar as pessoas à ação. Então, é um contexto muito difícil de fazer cinema no Brasil, não só pelo lado da esquerda, mas em geral. Porque existe um texto, né, que é E a Publicidade Venceu. É um texto dos anos 2000, esse texto é muito famoso, né, que mostra como a publicidade se apossou do cinema brasileiro. E olha que aquele cinema brasileiro ainda era muito melhor do cinema brasileiro que está sendo feito hoje. Na verdade, esse é o problema do filme Andrei Rubliov. Sabe qual é o problema? Qual é o problema? É o seguinte, a cultura, ela não existe automaticamente. A cultura ela não é transmitida automaticamente. Sim. Isso também é um dos temas do meu livro, Cinema Sonhado. É sobre a questão da transmissão da cultura através das gerações. A minha relação com meu avô. Então, é o seguinte, cada geração que nasce, ela precisa se apropriar da cultura, da língua, dos costumes, da religião, dos bens simbólicos, de tudo. E essa transmissão não se dá assim automaticamente, não. É preciso de um processo ativo. A frase de Goethe, famosa do Fausto, né? Aquilo que herdaste dos teus pais, conquista-o para fazê-lo teu. Então, a herança é um processo ativo. Cada geração, ela precisa entender o que é arte, ela precisa entender o que é cultura, ela precisa entender a sua própria cultura, que é uma coisa... Cada cultura é específica, né? Tarkovsky dizia que só se faz arte num contexto nacional. Eu acho que isso é verdade. Claro que você pode superar o contexto nacional, como, por exemplo, Paul Verhoeven. É um cineasta holandês muito bom, fez cinema americano. Mas o cinema americano é uma coisa um pouco excepcional, porque é um cinema meio assim... O cinema americano não é só cinema americano. O cinema americano tem alemão, francês, italiano, brasileiro. Todo mundo que é bom acaba indo bater no cinema americano. Mas a cultura em geral, ela tem esse elemento nacional muito forte. Então, o que acontece? No caso do cinema brasileiro, no caso do cinema mundial agora, tem muitos mal-entendidos
sobre o que é arte, sobre o que é um filme. Muito do que se chama de, por exemplo, cinema documentário, não é documentário, simplesmente são podcasts. As pessoas fazem algumas entrevistas, editam, botam imagem por cima e pensam que isso é um filme. Não necessariamente. Tira o áudio, você faz assim, tira a imagem, se funcionar só o áudio, aquilo é um podcast, não um filme. Entendi. A imagem é uma coisa fundamental. O que é fundamental ao cinema? É a imagem que decorre no tempo, certo? Um filme pode ser mudo. Uma pessoa pode fazer um filme mudo hoje. Isso é um filme excelente. Mas um filme não pode não ter imagem e movimento. A imagem é central. Entendeu? Por exemplo, e não tem problema ser só com entrevista. Eduardo Coutinho fez um cinema excelente só com entrevistas. Não tinha nem imagem para ilustrar aquilo. Só que era tão bem realizado aquilo como imagem, é tão pleno de significado, que é uma coisa excelente. Então, o que tá acontecendo hoje é que as pessoas perderam a noção do que é obra de arte. Primeiro, a primeira confusão é pensar que uma obra de arte serve para persuadir a pessoa de qualquer coisa que seja. Por mais que sejam objetivos nobres. Entendeu? A arte não serve para isso. Isso é publicidade, é propaganda. Lembra da teoria dos 4 discursos de Olavo, né? Claro. Tem a poética, a retórica, a lógica, a dialética e a lógica. Então, são como fases, né, do discurso. A poética, ela é a mais descritiva, ela é a mais sutil. Se você quer usar uma obra de arte para convencer alguém de algo, já não é uma obra de arte, é uma propaganda. Infelizmente, isso está sendo tomado cada vez mais na esquerda, na direita, em todos os lugares. E a internet está vindo para confundir muito essas coisas. Né? Ontem, um sujeito estava me dizendo: Josias, coloca seu filme no YouTube, que muita gente vai ver. Eu disse: jamais. Sabe por quê? Porque a audiência do YouTube é a pior audiência que você pode ter, a audiência mais desatenta, é a mais desqualificada, no sentido de que ela não vai prestar atenção naquilo, tem um monte de informação ali. Sim. Entendeu? Então, você tem que colocar um local em que valorize aquilo como um filme, como uma obra de arte. Isso é muito importante, as pessoas estão começando a esquecer isso. Então, é preciso alguém vir, chegar e dizer: pera, isso é um filme, isso não é. Isso é uma obra de arte, isso aqui não é. Isso é produção de cultura, isso aqui não é. E isso é o trabalho da cultura. E tem que ser feito sempre. Essa falta de entendimento do que é cinema, do que é documentário, do que é arte, você acredita que isso está relacionado ao que você falou, por exemplo, quando você citou a frase de Goethe, que, digamos que foi passado errado ou não foi passado exatamente isso para a gente? Sim, existem vários fatores. Um dos fatores é o seguinte: existe um livro do Thomas Kuhn, né, que é A Estrutura das Revoluções Científicas. Nesse livro, ele mostra como as ciências, elas se viram especialidades, eles viram especialidades acadêmicas, e esses acadêmicos, eles começam a só aprovar novos acadêmicos, novos cientistas, porque depende dos novos que queiram entrar, passar por aqueles, né, para um doutorado, para um mestrado, para entrar em qualquer academia que seja, eles precisam ter um método semelhante àqueles. Então, chega uma hora que a ciência, ela não consegue mais criar, ela não consegue mais investigar nada. Ela fica só se confirmando a si própria. Então, esse livro é excelente, é um grande livro, é um clássico. Isso se aplica também para a arte. Porque é o seguinte, é uma coisa que eu vi no cinema pernambucano. A pessoa vira cineasta, ela começa a andar com gente de cinema, ela começa a frequentar cinema, ela começa a ir ver filme, ele se encontra, namora, casa, tem filhos cineastas. Olha, vira um mundo à parte. É tipo uma religião, uma comunidade. É uma coisa, e tem Marguerite Duras dizia: não pode escrever bons livros quem só faz escrever livros. Isso é evidente. Entendeu? Aí a gente chega, o ápice dessa doença é Bacurau. Entendeu? É uma coisa assim, um filme vergonhosamente ruim, um lixo,
Olha, Pedro Bial me perguntou, o que é que você achou de Bacurau Uhum. no programa dele? Eu disse, olha, para aquele filme ser ruim, ele tinha que melhorar muito. É sério, mas não tô nem brincando, rigorosamente é o que eu tô falando, para ser ruim, ele tinha que evoluir muito para chegar no ruim. E aí, isso é por quê? Porque chegou um grau de especialização de gente que julga cinema e que só faz parte do meio cinematográfico. Sabe, eu tive uma conversa uma vez com o Kleber, eu era amigo de Kleber, né? Não sei se você sabe, eu era muito amigo de Kleber Mendonça Filho. E uma vez eu dizendo, porque minha vida era assim, festival de música clássica, festival de cinema, aí eu ia para coisa esotérica da Sociedade Teosófica, de Olavo, a minha vida sempre foi essa loucura. E ele dizia, sua vida é muito interessante, porque a minha é só festival de cinema. Olha só. E eu dizia, é verdade, porque, amigo, quem aguenta viver nesse meio? Esse povo é insuportável, eles só falam de filmes. A vida deles é só isso. Eles fazem piadinhas de filmes, eles vivem, as piadinhas deles são piadas de outros filmes, de coisa do outro filme. Você vê, por exemplo, tem um cineasta lá no Recife que é Leonardo Lacra. Aí ele gosta de café. Aí ele gosta de David Lynch, que também gostava de café. Aí nos filmes dele tem referências a David Lynch. Chega uma hora que a personagem diz, você já viu Twin Peaks? Twin Peaks é muito bom, hein? Aí eu vou fazer um café aqui para você, porque David, amigo, isso é um tédio, eu vou me matar nesse meio. No primeiro festival que eu participei na minha vida, que foi o Janela Internacional de Cinema do Recife, que é o Festival de Kleber lá no Recife, eu coloquei um curta lá, que foi o Quarteto Simbólico. Aí nos debates, eu não aguentava aquilo, eu fiquei com vontade de me matar, entendeu? Era um nível baixíssimo, as pessoas falando umas coisas absurdas, loucas. E aí eu comecei a dizer, olha, isso me estimulou, inclusive, a passar no mestrado em filosofia. Eu disse, eu vou estudar e vou passar, amigo, porque eu não aguento esse ambiente, não. Uhum. E aí o que é que eu fiz? Eu criei um outro ambiente. Eu criei um outro. E assim, é assim que as coisas têm que ser feitas. Você vê que a coisa está ruim, você vai lá e faz outra coisa. Porque a única coisa que... Olha, o Olavo me falou uma coisa muito importante. Uma vez eu estava dizendo para ele, eu estava tentando convencer o Olavo de Carvalho que Bolsonaro não seria eleito. E aí eu estava dizendo, Olavo, a imprensa inteira vai se voltar contra Bolsonaro, não vão deixar. Aí ele disse, olha, as coisas não acontecem porque alguém deixou, as coisas acontecem porque alguém vai lá e faz. Entendeu? E isso é uma verdade profunda. Olavo estava montado na razão, como sempre, e eu estava errado. Por quê? Porque, de fato, o que existe, a única coisa que existe é a ação humana. A cultura é fruto de quê? Da ação, de que alguém foi lá e fez. Por que o globalismo, por que as grandes empresas promovem certas pautas? Porque alguém chegou lá junto deles e defendeu essas pautas e eles caíram nessa, entendeu? Se alguém fizer isso agora, vai conseguir também os efeitos. Agora tem que trabalhar, em vez de ficar reclamando, né? Tem que fazer as coisas, colocar obras no mundo. As obras importam muito mais do que nós. As obras, elas permanecem. Entendeu? Imagina se eu tivesse inventado de ficar conversando com o Olavo, fazer post no Facebook, em vez de ter feito o Jardim das Aflições, tudo tinha se perdido. Sim. Sem dúvida. E, Josias, você fez algumas críticas aí à forma como o pessoal tem encarado a arte de modo geral, seja à direita, seja à esquerda. E uma problemática que me interessa muito é a relação entre conteúdo e forma. Não só no cinema, mas na arte como um todo. Quer dizer, parece que tem um pessoal que é muito conteudista, que inclusive entra em vários desses movimentos que a gente tem visto hoje dentro da tal da nova direita, né? Querendo, só assistir filmes que sejam católicos, só assistir filmes que sejam bonitinhos, que não tenham cenas malvadas, que sejam castos, que não sei o que lá, e um desprezo completo pela forma. E parece que existe um outro lado também que acaba sendo, assim, muito arte pela arte, esteticista demais e tal. Como é que você vê a relação entre essas duas coisas? Eu já vi muita gente, por exemplo, desse lado um pouco mais purista da arte, da técnica pura, criticando muito Dostoiévski, dizendo que Dostoiévski tecnicamente era um escritor horrível e que o conteúdo sensacional dos livros dele não é suficiente para colocá-lo no panteão dos grandes escritores europeus ou russos. Como é que você enxerga essa questão toda? Bom, olha, são dois erros, né? São duas formas de errar. Uma, focar excessivamente na forma, como se o conteúdo não importasse, e outra, focar excessivamente no conteúdo. O conteúdo,
a forma, o que é uma obra de arte? É a forma em contato direto, uma forma que explicita o conteúdo. Inclusive, uma das críticas que foi muito feita ao Jardim das Aflições é dizer que é como se fosse um filme de Olavo de Carvalho, entendeu? Porque eu usei Sibelius, que está no livro, porque eu usei os filmes que ele gosta. Essa crítica não faz o menor sentido, porque é o seguinte, eu sou um autor, mas um autor, ele consegue observar a sua forma, a forma daquilo que ele está observando. Por exemplo, um erro mais comum, você fazer um filme religioso com linguagem publicitária, entendeu? Isso não vai dar certo, não tem como isso dar certo, entendeu? Então, no caso, eu tive a abertura para ver o meu personagem, claro que existe uma afinidade entre eu e ele, né? Por exemplo, eu adoro Sibelius tanto quanto Olavo e tanto quanto Bruno Tolentino, entendeu? Então, é uma afinidade, por isso que a coisa funcionou tão bem, né? Mas não é que o filme seja do Olavo. Aliás, existe uma tendência, inclusive, você veja isso na direita, das pessoas negarem a autoria do filme meu, como se fosse o filme do Olavo. Sério, literalmente, as pessoas pensam que o filme se fez só. Caramba. Então, bota outra pessoa para fazer o filme e vê se seria minimamente semelhante. O que aconteceu? Claro que esse filme é altamente autoral, profundamente autoral. Eu fiz o filme exatamente como eu quis, exatamente como estava no roteiro. Quando eu vi, eu fui na casa do Olavo, nós passamos 10 dias para fazer o roteiro, eu vi e eu escrevi exatamente, porque também tem um erro muito comum no cinema documentário, é você imaginar o tema, ou supor o tema, e você tentar encaixar a realidade aquilo. E você tem que se abrir, você tem que ver e criar a partir disso. Foi isso que eu fiz. Entendeu? Por isso que tem essa afinidade entre o retratado, né, entre a forma e o conteúdo, entre a Sinfonia de Sibelius e o livro Jardim das Aflições, entre o filme e o livro. Então, essa afinidade aí, por quê? Porque é uma certa abertura de olhar para o outro. Outro erro é você ficar falando de si mesmo demais. Você se perder em si mesmo. Que, aliás, é aquele maconheiro, né? Fica falando, assim, a maconha produz, você entra... As pessoas pensam que droga abre para o outro mundo, para transcender. Não abre, você se fecha dentro de si mesmo, das suas próprias mesquinharias, das suas próprias ilusões, entendeu? Então, tem uma tendência na arte também disso, de se voltar completamente para si mesmo. Ou então, tem outra tendência também errada, de fazer uma coisa só jornalística, de se abrir a câmera, fala isso aí, tá tudo bem. Então, uma obra de arte é o quê? É um diálogo profundo, em singular unidade, do conteúdo com a forma. Esse diálogo pode ser das formas mais complexas imagináveis, entendeu? E outra coisa, tem gente que fica querendo dar muita regrinha para a obra de arte, e é o seguinte, se você começa a inventar muita regra, o artista vai fazer o quê? Vai querer quebrar a regra. Por que eu fiz o Jardim das Aflições? Um dos motivos pelos quais eu fiz o Jardim das Aflições é que era proibido fazer o filme, entendeu? Era permitido fazer um filme sobre Olavo de Carvalho no contexto do cinema brasileiro em 2015? Não. Aí, é proibido, então eu vou fazer. Aí eu fui lá e fiz. A mesma coisa, nem tudo se desfaz. Mas não pode ter um filme com um Bolsonaro no pôster, então eu vou fazer. Quanto tempo levou desde a concepção do roteiro até a finalização dos dois filmes? Os 2 filmes foram 3 anos. Infelizmente, demora. Mas tem um fator aí também que é a questão do financiamento, né? Se eu tivesse o dinheiro completo no primeiro ano, eu acho que eu faria o filme em 1 ano. Eu quero mesmo fazer vários filmes, fazer um filme por ano ou mais, né? Mas para isso tinha que ter dinheiro, e as coisas são muito lentas. E, inclusive, a lei ficou muito lenta, porque o governo inventa de burocratizar, e tudo é complicado, tudo é demorado no Brasil. Aí, assim, demora mesmo. Sim. Josias, você estava falando da importância da crítica cultural, de alguém para chegar e dizer, isso aqui é arte, isso aqui não é. Você pretende, de algum modo, num futuro próximo ou distante, desempenhar essa função também como crítico cultural e não só como cineasta? Eu acho que é importante isso também, né? Eu não tive tempo nos últimos anos de realizar cursos, tanto como eu queria. Eu queria lançar um curso por ano, fazer um filme por ano, mas eu não consigo tempo, simplesmente é isso.
mas eu quero realizar, porque a questão da formação é muito importante. Se você vê o meio cultural, uma das áreas que o Brasil tem de excelência é o meio cultural de música clássica em São Paulo. E eu uso o termo música clássica conscientemente, eu acho que é o termo mais adequado. Em todo lugar se usa musique classique, na França, na Portugal se usa música clássica, é o termo certo mesmo. Leandro Oliveira fez um livro que mostra muito bem isso. E esse meio foi criado por Eleazar de Carvalho, que é um sujeito que veio da Paraíba, do Ceará, era militar. Ele começou a tocar música porque ele viu que a refeição dos músicos era melhor, tipo, literalmente foi isso que aconteceu, e ele começou a tocar na banda e se tornou um dos maestros mais importantes do mundo, né? Foi para a Europa e depois criou aqui as orquestras sinfônicas brasileiras. E junto com o Max Pfeffer, ele criou o Festival de Inverno de Campos do Jordão, a Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo e tudo mais. Então, como é que ele fez isso tudo? Com formação de plateia. Então, é preciso educar o público, né? Agora, Tarkovsky não precisava fazer isso porque o meio cultural que ele vivia já era um meio, apesar da União Soviética, que já veio de Dostoiévski, Tolstói, etc., era um meio assim, de excelência cultural. Então, ele não precisou fazer isso. Ele foi lá e fez o filme, pronto. Mas no Brasil é preciso. É isso que eu estou tentando. Agora, eu sou um só, né? As coisas não são fáceis. Eu tenho que resolver tudo aqui, entendeu? E aí, mas eu pretendo fazer um curso atrás do outro e também fazer esse lado de crítica cultural também. Agora, tem outro problema no Brasil, que crítico de cinema virou um sujeito que quer fazer cinema e está tentando fazer cinema. Então, isso é muito ruim, porque vira uma espécie de arrivismo, sabe? O cara critica um filme, elogia um filme porque ele quer ficar amigo de tal pessoa, quer chegar a tal lugar. Isso Kleber fez muito, Kleber Mendonça Filho fez muito. Ele chegou no cinema sendo crítico. E aí virou um vício isso. O crítico é um cara que está lá tentando, ainda não conseguiu. Pode ser que ele não consiga nunca e fique sempre na crítica, mas olha que coisa terrível isso. A pessoa não tem uma noção de vocação. Se você é crítico, seja crítico. Sim. Faça de tudo. A gente tem que fazer as coisas com excelência, a gente tem que dar o máximo. Por que a gente gosta de Dostoiévski? Porque ele deu o máximo naquilo. Ele não estava esperando, eu vou fazer um livro que tal pessoa vai gostar, aí eu vou conseguir um cargo, aí eu vou ascender socialmente. É aquilo que eu estava falando, a estrutura das revoluções científicas. A arte virou um carreirismo. Virou um carreirismo. Então, é por isso que eu digo, eu já falei várias vezes, tem duas formas de entrar na arte. Uma é de Kleber Mendonça Filho, que é através do carreirismo, fazendo amizade. Kleber chegou lá em Cannes, sendo crítico, aí ele fez um amigo, aí o amigo dele colocou o festival tal, filme, aí com o festival tal ele conseguiu fazer outro filme, e aí entrou em festival tal por causa de outro amigo, etc, etc. Festival é tudo amizade. Não tem outra, é amizade no mundo inteiro, é isso. Então fica uma troca de comadres, e assim mesmo, porque você vê, Kleber traz o outro cineasta para o festival dele, o outro cineasta tem um festival, aí ele leva a tal pessoa. Então, é uma coisa assim, uma troca de comadres. E aí tem duas formas. Ou você chega batendo a porta, como foi Kleber Mendonça Filho entrou no cinema, ou você chega chutando a porta, como eu entrei. Entendeu? E vou continuar, vou chegar chutando mesmo, porque não tem mais paciência. E aí vem o politicamente correto, aí eu vou ser obrigado a fazer temas, a escolher temas, a colocar tal e tal pessoa. Você tem que fazer tanta concessão que a arte passa longe. Sim. E você vê Tarkovsky em plena União Soviética. Existiam gulags na época de Tarkovsky. E ele não cedia em nada, 1 milímetro ele não cedia. Entendeu? Ele disse, vão vetar meu filme? Vetem, mas eu não vou cortá-lo. Então ele dizia, um artista é o quê? Não ceder em nada. Muito bom. Então é isso. E você falou na sua entrevista com a Cíntia sobre uma relação sobre a fantasia, filmes e obras que são de fantasia e de ficção, a diferença que existe. Que, bom, você falou lá que não gostava muito das obras de fantasia. E aí você citou Senhor dos Anéis e tudo mais. E aí eu queria saber se você acha que esse tipo de obra mais fantástica, ela de alguma forma pode prejudicar a pessoa que está assistindo ou, enfim, consumindo aquilo.
Olha, eu acho um pouco perigoso essa coisa de prejudicar, né? Porque também aí outro problema no mundo que nós vivemos, né? É ficar medindo os efeitos de uma obra de arte, né? E vamos combinar, tem muitas obras de arte que foram muito nocivas para as pessoas que viveram, inclusive para os autores, né? Por exemplo, Werther e Goethe, as pessoas começaram a se matar inspirado pelo filme, pelo livro. Tem filmes que produziram efeito, o meu mesmo, as pessoas começaram a se matar dentro da universidade. Entendeu? Não é um efeito muito positivo, mas então você não pode começar a julgar a obra de arte pelos seus efeitos, como se fosse assim um remedinho. Então, tem que ver toda essa complexidade. Agora, existe uma coisa que é o efeito da maconha que eu falei, maconha que produz essas obras fantasiosas, que produzem, olha, Jung fazia uma diferenciação entre imaginação criativa e imaginação fantasiosa. Então, a imaginação criativa, ela se utiliza do mundo real, e o mundo real, ele é a coisa mais complexa que existe. Dentro da realidade, existem as coisas mais complexas. Não só a realidade que a gente pode ver, como a realidade que está aqui nos circundando. Por exemplo, a gente não pode ver, mas nós estamos cercados por anjos, por demônios, por energias sutis, que nos influenciam. A gente não consegue ver, mas em algumas circunstâncias, por exemplo, à beira da morte, a gente consegue, ou num sonho. Entendeu? Isso tudo é parte da realidade. Então, agora, a imaginação fantasiosa, ela te coloca dentro de si mesmo. É uma coisa assim, você fica trancado dentro de si mesmo. Se você vê um viciado em drogas, ele se fecha, vai se fechando para a realidade cada vez mais. Para a realidade social, para a realidade familiar. Ele se perde. Você chega uma hora que perde a pessoa. Ela se perdeu, fica ali sozinha, acabou. Então, a imaginação fantasiosa, ela é muito perigosa. Então, ela pode fazer você se perder. Não precisa nem, às vezes, usar droga. Basta, por exemplo, você ser pisciano, você se perder dentro da sua fantasia, do seu mundo interior, e aí acabou. Você perde o contato. Isso não é criatividade. A criatividade é colocar coisas no mundo, tirar do mundo, entregar coisas para o mundo. Partir de todo o espectro da realidade. Tudo que cabe dentro da realidade, tudo que é possível, serve para a arte. Né? Então, por exemplo, agora tem uma tendência na direita também de querer criticar essa temática LGBT nos filmes, né? Agora, não adianta criticar isso, porque tudo que é possível na vida humana cabe dentro da arte. Tudo que é real, tudo que já existiu cabe dentro da arte. Agora, o que incomoda, tanto na direita como na esquerda, é usar a arte para fazer propaganda. E aí, por que aqueles evangélicos que aparecem no ônibus tentando converter as pessoas na praça, nas grandes praças de cidades, né? Por que eles incomodam as pessoas? Porque eles ficam tentando te convencer. Entendeu? É o mesmo motivo que um vendedor desagradável incomoda. O quê? A tentativa de nos mobilizar a ação. Tipo, lá vem aquele cara que quer me convencer a tal coisa. Então, isso incomoda muito. Isso na direita, com a coisa do marketing digital, fórmula de lançamento, que ninguém aguenta mais. Foi tão usada, foi tão explorado, e as pessoas ficaram chateadas. Lá vem. Tipo, o mundo vai se acabar. É isso que o Pedro Sete Câmara critica sempre. Né? E de lá vem, o mundo vai se acabar de novo, amiga. A cultura acabou de novo. A cultura acabou. Sim, a cultura acaba a cada geração. E ela precisa ser recriada. Esse é o tema, de novo, Andrei Rubliov. O segredo do cineiro é o quê? Vocês lembram do segredo do cineiro? Não. É o seguinte, o segredo do cineiro é assim, o capítulo final do filme Andrei Rubliov, de Tarkovsky, os cineiros... lembrei, mas pode falar. Os cineiros, eles morreram, todos os profissionais que detinham essa tecnologia de criar sinos, de produzir sinos que eram imensos, né? Toneladas, não tinha tecnologia que a gente tem hoje, e era uma coisa extremamente complexa. Eles morreram todos na guerra, ou de fome, ou da peste.
Só que tinha um dos filhos do sineiro que não sabia como realizar, mas era filho, teve algum contato, e ele é obrigado a recriar, a fazer um sino. Essa é a problemática da cultura. Todo indivíduo que nasce, ele precisa recriar a língua, precisa recriar a cultura, o cinema, a literatura, tudo que você tem que fazer, você tem que recriar. Então, essa é a temática básica da transmissão da cultura. Então, de fato, a cultura está para se acabar mesmo. O mundo também está para se acabar. Agora, não é isso que o pessoal do marketing digital está falando, porque eles só querem ganhar dinheiro com você, e isso é muito chato. É tipo você falou o caso do vendedor, né? Insuportável quando você tá no shopping, tá passando do lado de fora. Você dá uma olhadinha pra vitrine, assim, aí já sai o cara de lá de dentro, né? Já vem. Exatamente. Não, mas na vitrine você já está lá no shopping. Então, no shopping você já está ali num lugar de persuasão, de vendas, né? De tudo ali foi feito para venda. Mas, digamos, você está lá na sua, agora você está vendo um vídeo no YouTube, aí vem um cara dizer: ei, você sabia que o mundo vai se acabar? Sabia que a arte não tem mais a beleza? Mas eu posso te ajudar. Por 10 de R$ 59,90? Meu irmão, vai estar muito chato isso aí. Aliás, esse é o meu problema de dar curso. Eu quero dar curso, mas não quero parecer um idiota na rede social. E aí, como é que faz? A gente vai ter que aprender. É um baita de um problema. Outro problema da cultura. Bom, agora mudando um pouco de tema, mas ainda tocando no ponto da cultura de modo geral, você, nos últimos tempos, emitiu várias opiniões bastante críticas com relação à zona cultural, por assim dizer, do governo do Bolsonaro, né? A atuação cultural do governo, e, sobretudo, em relação ao bicentenário da independência. Seria legal que você pudesse explicitar um pouco mais aqui pra gente, assim, qual é o teu ponto de vista a esse respeito. Se você acha que depois que você começou a fazer suas críticas, aliás, teve alguma mudança ou não, enfim, como é que é? Infelizmente não teve mudança. O que teve foi chateação só. Os caras começaram a me difamar, inclusive eu processei o Porciúncula, porque ele me chamou de maconheiro, que é a coisa que eu mais odeio na minha vida. Né? Eu odeio maconha, odeio a mentalidade que está por trás, né? Eu odeio tudo. E eu processei e vou ganhar. Ele vai ter que me pagar uma bela de uma indenização por causa disso. Não foi só isso, não. Ele me chamou de canária, deu um monte de coisa, porque eu estava criticando desde junho do ano passado, junho de 2021, eu observei que não estava sendo preparado o bicentenário da independência. Observe, o bicentenário da independência não tem datas só em 2022, já tinha em 2021, e eles as perderam. Eles ignoraram completamente o dia do fico, ignoraram as datas mais importantes da nação, da identidade brasileira. E observe, por que essas coisas são importantes? Porque a cultura é o molde de uma nação, né? Um país, ele existe e ele pode deixar de existir. Basta lembrar dos países que já existiram antes dos que existem hoje, né? Então, uma cultura, ela se desfaz e um país pode acabar. E não acaba sem morte, sem guerra, sem a tragédia tremenda. Uma cultura que morre, que é um tema, inclusive, de Gilberto Freire. Gilberto Freire falava muito disso, da questão da morte das culturas. Por isso que ele era um regionalista, né? Ele via, por exemplo, as pessoas perdendo as referências da língua, perdendo as referências das culturais que a gente tinha. Isso é uma coisa terrível, a gente está vendo isso tanto. E o governo tem colaborado com isso, porque ignorou, por causa da incompetência das pessoas que estão lá, que usaram o cargo para se elegerem deputados, ou seja, pura retórica para uma carreira pessoal. Né? O cara ficava arranjando confusão em rede social para dizerem que estavam... que a esquerda estava reclamando porque eles tiraram uma mata, que não fizeram nada disso, na verdade. Eles, na verdade, entregaram o orçamento da União para os estados, que acabou sendo usado para os estados. Então, fizeram mudanças na Lei Rouanet que afetaram principalmente, sabe o quê? As orquestras sinfônicas. Por exemplo, as orquestras sinfônicas estão impossibilitadas de usar a Lei Rouanet por causa das alterações que foram feitas na lei. E nós avisamos, eu e Eduardo Alencar, avisamos, não foi uma vez, não. Todo santo dia a gente estava avisando, e aí acontece, e as pessoas, sabe o que aconteceu? O governo Bolsonaro, Bolsonaro chegou ao poder de forma tão repentina que criou, primeiro, uma arrogância muito grande, que é assim: todo mundo tem que nos servir,
Eu nunca vi um governo em que os eleitores ficam devendo ao cara que foi eleito. Já notou essa mentalidade? É um ponto interessante. Uma coisa inacreditável. Ela diz assim, agora vocês têm que ser gratos. E grato por quê? Você tem que fazer alguma coisa aí, amigo. Você foi eleito. Olha, você chegar à presidência é que nem fazer um filme. Você tem que usar como se fosse a última oportunidade da sua vida. Eu devia ter chegado com essa mentalidade. Nós vamos mudar o Brasil. Nós vamos fazer tudo o que tem que ser feito agora em 4 anos. Nem em 8, não. É agora em 4 anos nós vamos fazer. E não fizeram a cultura que era mais importante para Olavo de Carvalho. Sim. E sem Olavo não existia governo Bolsonaro. Porque ele começou o processo cultural que culminou na eleição de Bolsonaro. Esse é o tema do Nem Tudo Se Desfaz. Olavo criou a Nova Direita, foi o parteiro da Nova Direita. A Nova Direita colocou lá Jair Bolsonaro na presidência. Não foi Bolsonaro que levou a Nova Direita à presidência, não. Não é o que ele pensa. É o contrário. Ele é fruto de um movimento popular. E ele deve a esse movimento popular e cultural, do qual nem ele mesmo sabe, nem ele mesmo conhece. Você vê alguma perspectiva de melhoria no segundo mandato? Não vejo, não. Vamos ver o que é que vai acontecer. Infelizmente, eu sou o mais pessimista possível. Eu já venho dizendo há muito tempo, antes de dizer publicamente, eu já vinha dizendo em privado, o governo Bolsonaro na cultura não é sério. O trabalho dessas pessoas não é sério. É o verdadeiro caos ali dentro, é uma briga e confusão e amadorismo e carreirismo, né? Que os caras querem se eleger, precisam ficar arranjando confusão na internet, né? E aí usaram como trampolim para serem deputados e fuderam com tudo. A verdade é essa, porque eles conseguiram inviabilizar o uso da Lei Rouanet para as coisas mais valorosas da cultura. Olha, se existe uma coisa que tem que ser financiada pelo Estado, é exatamente música clássica. Por quê? Porque não existe, a iniciativa privada não vai manter isso. Todas as orquestras no mundo dependem do Estado. Ou então, de sociedades que têm muito dinheiro, privadas, que investem, mas isso é exceção. Entendeu? Então, o governo fracassou, mas assim, foi um fracasso estrondoso, uma coisa evidente para todo mundo. Olha, você vê Collor não ficou muito tempo na presidência, mas ele fez coisas muito marcantes. Uma foi muito ruim, que acabou com a Embrafilme, e outra foi boa, que é a criação da Lei Rouanet. Ele fez isso no começo da década de 90. Isso permanece até hoje como um legado. O governo FHC criou um Ancine, e isso permanece até hoje. O governo Mário Covas criou a Sala São Paulo, uma das 10 melhores salas de concerto do mundo. Isso permanece até hoje como legado do PSDB. O Festival de Inverno de Campos do Jordão, a OSESP, e tudo isso são legados permanentes. E outro legado permanente, esse eu não gosto, que é a ideia da cultura, que o melhor da cultura brasileira é a música popular brasileira. E que essa produção cultural, e veja, não é qualquer música popular, é a música popular que se opôs à ditadura. Esses autores que foram perseguidos pela ditadura, e são heróis por isso, né? Essa é a tese do petismo, né? Eles são o que existe de melhor na cultura brasileira. Existe até a data de quando isso aconteceu, do ápice disso, que foi quando Gilberto Gil, que era ministro da Cultura, tocou uma música com Kofi Annan na Assembleia Geral da ONU. Então, essa é a ideia, essa foi a imagem do Brasil que foi criada para o exterior. E isso permanece até hoje. Por quê? Porque não teve uma outra imagem para se contrapor. Poderia-se ter buscado em Bruno Tolentino. Você vê, os secretários de cultura do governo Bolsonaro não sabem nem quem é Bruno Tolentino, nem mencionam a existência dele. Amigos, Bruno Tolentino, com a crítica dele na revista Veja ao establishment cultural da esquerda, ele iniciou o ponto zero da nova direita. Todo esse processo que veio bater na política, ele veio de um processo cultural. E não digo nem que Bruno Tolentino, se estivesse vivo, ele estaria apoiando Bolsonaro, provavelmente nem estaria. E isso nem importa. Mas ele iniciou um processo de crítica ao establishment cultural da esquerda, da velha esquerda, e criou um novo movimento cultural, que é a nova direita.
E isso terminou tendo efeitos políticos. Só que os efeitos políticos, os agentes políticos, nem sabem de onde veio as ideias que eles falam. Observe, tem uma coisa em comum na nova direita, é não gostar de MPB, de Gilberto Gil. Entendeu? Se você pegar qualquer direitoso e botar Caetano Veloso, ele não vai gostar daquilo. Ele nem sabe de onde veio isso. Veio de um autor, isso veio de um artista, e isso é o tema do meu outro filme. É o Brasil como Ideia, que vai ser feito em algum momento, não sei quando, mas vamos fazer porque nós estamos no Brasil, né? Então, ninguém ajuda, é uma dificuldade tremenda, tudo é complicado, tudo demora, etc. Então, é assim que nós estamos, eis o contexto que nós estamos vivendo. Pode crer. Aproveitando para falar disso, né? Você tocou muito no fato de o Olavo ter sido a grande origem de boa parte de tudo que a gente está vivendo hoje. Você já tem mais ou menos uma balança, assim, a respeito do que são os frutos mais positivos do Olavo que a gente possa ver hoje e os mais negativos também? Olha, tem muitos frutos positivos que são, primeiro, um aspecto, como o Alexandre Soares Silva falou uma vez, eu entrevistei aqui para o filme, né? O Alexandre Soares Silva é um excelente autor, um escritor muito bom, e ele falou o seguinte: um dos melhores legados da nova direita é um legado negativo, que é negar essa ideia de Brasil. Né? Tipo, o Brasil é MPB, é tocar violão na praia contra a ditadura. Não, o Brasil não é isso. Uhum. Entendeu? Tipo, olha que bela imagem. Uma vez eu estava no metrô de São Paulo e eu tinha comprado a Piauí, que é a capa de Bolsonaro beijando Olavo. Eu comprei para ler, claro, né? Não tem na internet, eu tive que comprar para ler. Aí estava com a revista debaixo do braço, dentro do metrô de São Paulo. Aí veio um senhor e disse: legal, né? Esses caras aí, olha, a sua geração não sabe, mas nós lutamos contra a ditadura. Aí eu olhei assim para a cara dele. Aí eu fiquei com vontade de dizer assim, eu digo, eu sei como vocês lutaram contra a ditadura. Fumando maconha na praia, de calção, tocando violão, né? Eu sei que grande luta contra a ditadura. Você mas eu não falo, mas eu tenho a lua em Libra, eu não falei. Aí ele disse, mas ele não se conteve com isso, ele não viu, não entendeu a minha cara de desprezo pelo que ele estava falando, e ele continuou, ele disse assim: olha, mas a Idade Média, isso, a gente está vivendo uma coisa parecida com a Idade Média. Aí eu falei, mas pelo menos na Idade Média se construíam catedrais, né? Aí ele, e esse foi o nosso contato. Porque aí é contraposição profunda entre culturas, né? Então, a gente pode dividir a direita com a esquerda em 1000 fatores, entendeu? Por exemplo, a direita odeia MPB, a esquerda, a direita adora a Idade Média, como tem que ser adorada, porque a Idade Média é um período brilhante da cultura. A Idade Média produziu as catedrais góticas, produziu Dante, produziu o ápice da cultura, produziu São Francisco de Assis. Você quer mais o quê, amigo? É a época de ouro da cultura. Mas tem 1000 fatores. Mas o fato é o seguinte. Agora, os frutos negativos, né? É o seguinte. Primeiro, como a direita ela não tinha espaço dentro dos lugares físicos, que eram as universidades, os jornais, ela foi sendo excluída cada vez mais, né? Ela ficou muito na internet, a ponto de dominar a internet por um tempo. Hoje está havendo um processo que ainda não sei o que está acontecendo, mas por muito tempo a direita dominou a internet. E dominou com os memes, por exemplo, Bolsonaro tem mais curtida do que os outros candidatos, os discursos da direita vendem mais do que os da esquerda, mas ao mesmo tempo eles estão produzindo muita coisa e uma hora vai se equalizar de alguma forma. Mas o fato a direita ficou muito focada no online. Isso eu noto até como característica de muita gente que existe na direita, que as pessoas nem fazem questão de se conhecer ao vivo. Sim. Então, isso é uma coisa assim muito, muito séria, porque o contato físico, o contato pessoal é muito importante para criar lealdade, para criar grupos, para as pessoas de fato ver. E se você vê a esquerda, ela ocupa os lugares físicos. Você vai dentro da universidade, eles estão lá. Agora, se você for lá na USP agora, eles estão lá. Sim. Entendeu? Lá, conversando, trocando ideia, vendo fumando maconha. Mas o fato é que isso acaba tendo uma influência, tendo uma força, porque as pessoas estão sempre ali, elas estão ocupando mesmo, elas estão nos bares, conversando,
elas estão nos cinemas, nos festivais de cinema, nos festivais de música. E a direita ficou muito online. Então, as pessoas... Claro, aos poucos vai surgindo, né? Mas aí é muito focado em política, por exemplo, CPEC, essas coisas desagradáveis, que, sabe, não acrescentam em nada. E aí é muito ruim. Agora, a outra coisa muito problemática da nova direita é o que eu chamo de estereocracia, que é o seguinte: a porta de entrada para todas as figuras da nova direita é uma grande polêmica. Entendeu? Inclusive eu tenho a minha, né? Foi o CNPE, etc. Mas se for de Olavo, tem 1000 polêmicas, né? Mas pode procurar que cada um tem uma. Uma grande polêmica que o projetou nacionalmente, né? E até Bolsonaro tem, que é com Maria do Rosário. O que acontece as pessoas ficam muito focadas em polêmicas e elas são muito reconhecidas apenas pelas polêmicas. Aí chega um momento que isso acabou sendo instrumentalizado, tanto pelo marketing digital, que começou a criar polêmicas artificiais falsas, mentirosas. Sim. Eu consigo reconhecer. O cara quer vender um produto, ele inventa uma polêmica, ele inventa uma treta, inclusive imitando as tretas de verdade, como, por exemplo, a treta da UFPE, Jardim das Aflições, que não foi inventada nem minimamente. Eu nem fui para o Recife por causa dessa exibição, eu fui por causa do casamento da minha irmã. A exibição, me chamaram depois e eu já ia, e fui, entendeu? Então, começou a criar uma coisa artificial, ou para se eleger, como no caso do Mário Frias e Pocínqua, ficam inventando uma confusão todo dia, uma tretinha todo dia com algum esquerdista para se promover com a direita. Mesmo que seja uma treta totalmente artificial, fora de propósito, louca, ou falar qualquer besteira que seja, só para o outro lado atacar e o nosso lado defender. Então, virou uma coisa que começa a entediar as pessoas. E também tem outra coisa, que é uma questão psicológica. As pessoas ficaram viciadas em treta. Sim. Tem muita gente na direita que é assim, TDAH, sabe? E que é vicia mesmo, porque é um estimulante psicológico essa coisa de treta. Uhum. Então, eu sempre tentei dentro da minha vida não inventar nenhuma treta artificial, falsa, inútil. Não brigue com ninguém sem necessidade. Não arranje briga nenhuma, porque se multiplica, vira um ambiente desagradável. Isso é o que mais tem. E aí, sabe o que acontece? Como o outro lado começa a virar cada vez mais uma abstração, porque a gente, na prática, não convive com esquerdistas. Eles estão lá do outro lado do mundo, apesar de estar convivendo, ser seu vizinho, mas, sabe, no âmbito social é outro mundo. E aí começa a virar uma coisa autocorrosiva, autodestrutiva, procurar inimigos dentro, entendeu? Isso eu já fui vítima, assim, muitas vezes. De gente fazer thread contra mim, dizendo que eu, na verdade, sou um traidor, que eu estou usando a direita, essa palhaçada aí que não vale nem perder tempo. Mas isso é muito comum, porque vira uma coisa assim, como é uma coisa automática, não é uma coisa real, ela vira uma coisa corrosiva, destrutiva, desagradável. E sabe o que é que vai resultar disso? Eu acho que vai surgir uma nova geração aí apolítica, porque as pessoas dizem que não quero nem saber dessas histórias, mano, não vem com essa conversa pra cima de mim, não. Faz muito sentido isso. Não é à toa que as pessoas estão indo tanto pro Instagram, né? Porque o Instagram é menos política, né? E aí as pessoas estão dizendo, olha, eu não quero mais saber. Eu mesmo, eu vou te dizer, se eu tivesse na faculdade hoje e visse o que se tornou a nova direita, eu ia dizer, não, deixa quieto, essa galera aí, porque, olha, ficou muito ruim, ficou artificial, ficou chato, ficou repetitivo, não tem um substrato cultural. Sim. E como você vê a influência que hoje o Olavo tem na sua produção e no futuro também? Como que essa influência vai continuar, enfim, se desenvolver? Olha, é uma influência, assim, primeiro, ele abriu muitos temas, né, que a gente nem sabia que existiam no Brasil. Então, assim, autores, temas, livros, inclusive autores brasileiros, que foram, inclusive autores brasileiros comunistas, que foram trazidos por Olavo.
foram resgatados por Olavo e que vão continuar circulando aí, e esses temas me interessam, e tanto a forma que eu aprendi com ele. Mas também tem uma coisa que precisa ser dita. Eu gosto de Olavo, por quê? Porque Olavo fazia as coisas com excelência. Entendeu? Então, eu gosto de qualquer coisa que tenha excelência. No cinema, na escrita, inclusive coisa de gente de esquerda. Se o cara vai lá e faz uma coisa muito boa, eu vou apreciar e vou gostar. E isso tudo entra por causa da cultura, porque cultura é uma coisa muito complexa, é uma coisa que cabe muita coisa dentro da cultura. Aliás, esse é um problema, porque é o seguinte, o movimento cultural, ele nasce de algo verdadeiro. Eu vou dar um exemplo. O movimento regionalista, Gilberto Freire, né? Ele criou a ideia de cultura nordestina. Por exemplo, quando eu cheguei em Brasília para fazer o meu mestrado, uma moça falou: "Ah, que legal que você é nordestino." Aí eu pensei: "Poxa, ninguém nunca falou que legal que você é centro-oestina." Você é sulista, eu disse: "Por que vocês vão falando isso?" Mas isso tem uma causa. E que tem isso foi inventado por Gilberto Freire no Congresso Regionalista, porque ele não gostava da Semana de 22. Observe que Gilberto Freire é uma pessoa muito delicada. Ele não ia dizer, feito hoje a gente diz, é tudo uma merda, mas provavelmente era isso que ele achava. Entendeu? E ele zoava mesmo. Mário de Andrade, ele inventava apelido para Mário de Andrade, só que ele não escrevia isso e não ficou registrado. Bom, então ele chegou lá e criou aquilo. E você vê que Gilberto Freire é um sujeito altamente cosmopolita. Ele foi alfabetizado em inglês, ele com 15 anos falava grego, latim, não sei o quê. Então, isso foi continuado por Ariano Suassuna, que é um sujeito que eu não tenho simpatia, apesar de reconhecer o valor da obra dele, do legado cultural que ele produziu. Mas o principal motivo é por isso, porque ele não aceitava a influência de outra cultura. Só que isso é ridículo. Ele falava, como Antônio Rizério falou para mim, ele falava uma língua europeia, que é o português. O português é uma língua europeia, com variações, mas é uma língua europeia. Então, um movimento que começou com um sujeito cosmopolita, que pegou um pedaço do Brasil, inventou uma unidade cultural que permanece até hoje, e continuou com Ariano Suassuna, que era um sujeito que não tolerava influências estrangeiras e nunca saiu do Brasil, e que tinha um problema sério de ser assim, caipira mesmo, que não era engraçado quando ele era secretário de Cultura, entendeu? Ele é engraçadinho, assim, quando era velhinho, engraçadinho. Não, quando você trabalhava com ele no Recife. Imagina, não pode sair do Brasil, não pode falar inglês. Que história é essa, rapaz? Não pode ler Shakespeare? Não? Isso é ridículo. Então, e aí depois se torna uma coisa ainda pior, que é o clichê, que é a coisa de música nordestina, sabe aquela coisa, o clichê se tornou uma coisa insuportável, de modo que toda vez que eu chego no Recife, o povo tá cantando Alceu Valença. Isso é muito chato, e tocando frevo, sempre os mesmos frevos no carnaval, até enjoar, até uma coisa arqueológica, é uma coisa assim que falta vitalidade àquilo. Isso também é uma forma de decadência da cultura, é o clichê. Então, tem todos esses problemas. Nós estamos aqui, você vê que toda a nossa conversa está gerando em torno da questão da problemática da transmissão da cultura. Sim. Sim. Agora, mudando um pouquinho de assunto, você comentou lá naquela entrevista com a Cíntia que você fez jornalismo. E você falou, assim, pelo que eu entendi, que gostava da área e tudo mais. E como foi a sua atuação nessa área específica? Eu falo porque é uma pergunta meio pessoal, porque eu faço jornalismo. E, enfim, queria saber a sua opinião sobre. Não, é o seguinte. Primeiro, eu não sou muito fã dessa ideia de faculdade. Eu acho que foi uma grande perda de tempo. Se bem que não deixa de ser uma contradição minha, com a cabeça de hoje, querer voltar, né, e escrever algo que... Mas hoje eu acredito muito mais na prática do que em qualquer ensino universitário. Então, se eu pudesse sugerir, eu dizia: pratique, faça coisas, trabalhe com gente da área, se aproxime, entendeu? Então, eu diria isso, porque faculdade é uma grande perda de tempo, infelizmente. Sim.
e você tem que se locomover, tem lá questões administrativas. É uma coisa que eu lá falava. Tem que, ali questões... No meio da faculdade, eu me decepcionei muito com o curso, e comecei a... Infelizmente, eu tive a sabedoria de simplesmente terminá-la e fazer minhas coisas, né? E descobrindo, tateando as minhas coisas. Agora, faculdade é uma coisa muito complicada, porque vira assim uma questão, é uma experiência social. O pai da minha ex-namorada americana falou uma coisa muito verdadeira. Ele disse, faculdade, universidade é só uma experiência social. E é verdade. Faz sentido. Vamos combinar, faculdade é uma forma de adiar a decisão de o que fazer na vida. Faz todo sentido. É simplesmente isso. Então, foi isso para mim também. Agora, claro, naquela época eu ainda tive alguns professores, inclusive de esquerda, que eram bons, que eram da academia. Inclusive, eles nem estão mais lá. Então, já piorou, já está muito pior. Então, a questão da faculdade, claro, a não ser que você faça medicina, engenharia ou qualquer coisa assim, que seja obrigatório, não, agora, e a não ser que você esteja no meio do curso, porque eu também vi muita gente sair do curso e se perder, porque fica no vazio, no nada, né? Então, aí é outro problema, porque eu tenho suficiente... não é nem disciplina, porque eu não tenho disciplina nenhuma, mas eu termino fazendo as coisas, no caos, mas eu termino. Então, mas tem gente que nem no caos consegue terminar, né? Então, aí no caso, você tem que fazer alguma coisa que te dê o mínimo de estabilidade, um programa disciplinar para seguir, né? Mas, e o próprio curso do Olavo não tem problema nenhum, é o outro caos, é o próprio caos. O curso online de filosofia é um caos, mas é um caos que você aprende muito, mas não vai te instrumentalizar para fazer uma coisa da sua vida. Então, é o verdadeiro problema. Eu realmente não sei como responder essa pergunta. Mas Você tirou algum proveito do seu mestrado? O que exatamente? O que ele, enfim, contribuiu? Olha, eu tirei um proveito que foi escrever o livro, né? Sim. Mas esse livro, eu ainda estou trabalhando nele. Aliás, agora eu vou responder a pergunta do Bruno, né? Tinha esquecido. Ficou lá para trás, né? Até eu tinha esquecido. Espero lançar esse ano, né? O grande problema é que, como escrever um livro não é uma atividade que me sustenta, né? Então ela acaba ficando sendo adiada, né? Mas eu continuo trabalhando. Eu tenho uma estante aqui que é só bibliografia de Tarkovsky, é um monte de livro. Eu já li, estou lendo, não paro nunca de ler, e cada vez volta uma ideia. E eu estou tentando cada vez mais sintetizar as ideias, né? Eu não quero fazer um livro muito extenso. Eu quero fazer um livro profundo, denso, cada vez mais denso, para a pessoa ter uma introdução. Sabe por quê? Porque o pessoal entende Tarkovsky como se fosse um Bergman, sabe? E eu tenho horror de Bergman, né? Horror mesmo, eu não consigo nem assistir. Virou um problema pessoal, sabe? Uhum. Então as pessoas pensam que é tipo um Bergman, um Antonioni, e ele não é isso. Tarkovsky tem uma profundidade, tem uma amplidão, uma amplitude, tem uma... eu vejo assim um filme como Andrei Rublev, e é como estar ouvindo A Paixão Segundo São Mateus de Bach, é como estar ouvindo A Divina Comédia. É uma obra que assim supera o próprio cinema. Não é um filme bom, é uma obra de arte imensa. Ouvindo uma sinfonia do Bruckner, talvez. Como uma sinfonia de Bruckner, perfeito. Então, isso é uma coisa que transcende o tempo, o espaço, é uma coisa grandiosa, entendeu? É uma coisa que te dá uma dimensão fora da realidade da cultura. Então, é isso aí que me interessa. Bom, e para a gente ir finalizando, quando a gente termina de fazer as perguntas, a gente gosta de pedir algumas indicações também de filmes, livros e tal, e contraindicações também. Então a gente vai falar para você, sugerir pra gente um filme, um livro, uma música e uma pintura. E depois uma contraindicação de cada um desses 4 itens também. É um livro, Nyasline, de Hans-Peter Jacobsen, que é um autor imenso, que fez um livro tão bom que me inspira até hoje, e que é um livro exatamente sobre como você tem que viver a vida real e não a imaginação. Ou seja, você tem que viver
a vida como tal e não o mundo como tal e não o mundo como ideia. Entende? Então, agora, uma música, a Sinfonia número 5 de Bruckner, que é uma obra imensa, que inclusive o Otto Maria Carpo diz que é a maior obra de Bruckner. É uma obra que, assim, primeiro tem uma religiosidade profunda, como tudo que Bruckner fez. Mas, além disso, é uma obra imensa que não tem, assim, não cabe em nada, é uma coisa... E é uma obra que, assim, transcende o tempo e antecede várias coisas. Tem um momento no adágio dessa sinfonia que explode os metais, que, assim, antecipa a sagração da primavera, a música contemporânea, a música moderna, ou, sei lá, a música das esferas, o apocalipse. E eu gosto muito da música, por quê? Porque no juízo final, primeiro, o que é que vai tocar uma música no juízo final? Não vai ter um filme. Se bem que vai ter o filme dos nossos erros também, né? Vai tocar uma música, eu vou dizer qual, vai tocar a Nona Sinfonia de Bruckner. Pode crer. Então, a música é muito importante, e eu tenho Marte na 10, meu astrólogo, que é um grande astrólogo, que é o Ronaldo Castro Lima Júnior, e que foi aluno do Olavo, inclusive. Ele disse, ninguém mais viu isso no meu mapa, mas ele viu que eu tenho uma ligação muito forte com a música por causa desse Marte lá em cima. E, de fato, é verdade. E o que é que você falou? Um livro, uma música? Um filme ou uma pintura? Ou um pintor, enfim. Uma pintura, o ícone Nossa Senhora de Vladimir, tá? Não sei se é bem uma pintura, mas o ícone Nossa Senhora de Vladimir. Eu gosto muito dos ícones como pintura, porque ali está contido tudo, a religiosidade, a civilização humana, Deus, o mundo, sabe? A música também está ali contido, porque tem uma certa abstração, e a perspectiva inversa. Então, vamos pelo essencial. Então, o ícone Nossa Senhora de Vladimir. Tá. E um filme? Um filme... vamos falar uma coisa legal, que é Família Addams. Tá. A explicação que eu tenho sobre Família Addams, né? Família Addams não é só um filme, é um tratado moral. É uma forma de como a gente deve viver. Porque, primeiro, eles negam toda a modernidade, certo? Eles vivem em função da própria família e do lar, como os gregos, aliás, hein? Você vê a cidade antiga de Fustel de Coulanges, o fogo do lar era a coisa mais preciosa, o terreno da família era a coisa mais preciosa, você não podia nem vender aquilo, porque ali estavam enterrados os antepassados, e os antepassados viviam ali naquela terra. Então, isso é literalmente Família Addams. Eles estão enterrados lá, os familiares lá, e a diversão da vida deles é o quê? Desenterrar os antepassados, que esse é o trabalho da minha vida. Todo o trabalho da minha obra de arte consiste na cena final da Família Addams, que é desenterrar os antepassados por diversão. Ainda por Então, não preciso dizer que Família Addams é um filme excelente. Eles vivem em função dos antepassados, eles vivem em função do passado. Eles negam o mundo moderno, que aliás é uma coisa muito moderna, né? Eles vivem em função do fogo do tesouro do lar, e dos mortos e da morte, assim como Olavo vivia em função da morte. Era um Olavo que era um filósofo que vivia falando da morte. O filosofar é aprender a morrer, do Sócrates, né? Exatamente. E tem alguma contraindicação? Fora o Bacurau, né? Que já foi considerado aqui. Olha, vamos falar do umbral do cinema brasileiro, né? O umbral do cinema brasileiro tem 3 filmes, que é Deserto Feliz, de Paulo Caldas, Nosso Lar, de Wagner Assis, é um filme espírita. Na verdade, nem existe filme com religião, né? Mas a gente fala assim. Nem existe filme católico também, não existe filme católico. Existe pessoa católica, cineasta católico, filme católico não existe. Então, são esses 3 filmes, as contraindicações são esses. Se você quiser sofrer muito, veja esses 3 filmes, né? Tá bom. Bom, acho que é isso então, Josias. Foi muito massa ter você aqui com a gente, batendo esse papo.
E a gente fica por aqui. Muito obrigado, eu que agradeço, foi ótimo. E valeu, Gabi, mais uma vez por estar comigo. É isso. Então, valeu, pessoal. Boa noite. Boa noite. Até o próximo episódio desse podcast. Vou parar de gravar aqui, que agora.